2 caixões em Brasília poderão descer, de 2 autoridades, poderão descer a sepultura. E quando eu vi aquilo, né, tanto o Congresso como o Senado, com sanguessuga, um demônio, sanguessuga, tirava completamente as forças dos deputados e senadores, não tinham mais força de nada, nada. E quando eu vi os deputados e senadores, alguns, né, eles tentavam fugir do Brasil, ir para outro país e pedir asilo político. Eu vi algumas prisões. Aí eu perguntava, esses homens cometeram o que para ser preso? Eu vi um conflito, né? Aí ele disse, olha, o Brasil está sob ataque maciço dos poderes das trevas. Eu via como se tirasse todo o poder total e absoluto do Congresso e do Senado. O Senhor disse assim, eu, Senhor, na hora desta batalha, na hora desta guerra, eu irei me levantar. Deus mostrou há mais de um ano e já começou a acontecer na nação brasileira. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há mais de um ano, o apóstolo Reginaldo Rolim, em live, no dia 10 de junho de 2023, entregou um tremendo sonho profético para a nação brasileira. Ele viu um espírito de sanguessuga dentro do Senado, que sugava as forças dos senadores, e alguns tinham que pedir asilo em outras nações. Ele viu prisões e uma grande perseguição aos opositores do governo. Seria um grande conflito na nação brasileira, pois o país está sob um forte ataque das trevas. Deus mostrou ao apóstolo 2 caixões de autoridades em Brasília. Confira cortes desta tremenda live profética. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu vi no Congresso e no Senado sanguessuga. Era um espírito que sugava as forças dos deputados e senadores. Deixava completamente debilitado. Não tem força. Não vai ter força. Não vai. E esse espírito sanguessuga sugava totalmente as forças, tanto do Congresso como do Senado. Sugava total. E no inteirinho, o Senhor dizia, vem e vê. Eu vi alguns deputados e senadores lá no aeroporto de São Paulo, Congonhas e outros aeroportos. E eles estavam indo embora do Brasil. Eu digo, Deus, se esses homens que foram eleitos pelo voto democrático do povo, se eles que tiveram a credibilidade de ganhar o voto de cada uma das pessoas, se eles deixarem, como vai ficar aqui? E o Senhor diz, vem ver. Eles chegavam a pedir até asilo político em outro país. Eu dizia, Deus, quando eles chegam a pedir asilo político em outro país, o negócio é grave, o negócio é sério. E eu vi aquilo, né, que senadores e deputados iam embora. Está com 3 meses que eu comecei a ter o sonho. 3 meses. Eu já passei, eu já disse algo, mas não disse tudo. Eu me previ sobre isso até que eu passei a sonhar novamente. E eu comecei a fazer prova. Deus, se o Senhor quer que eu fale, que o Senhor me mostre, que eu comece a sonhar novamente. Eu quero dizer para vocês que eu tinha até orado a Deus pedindo para não sonhar mais. Porque eu não consigo ter paz quando Deus manda vir e manda eu contar do sonho. Eu não consigo mais ter paz se eu não contar.
Então, eu queria ter um pouco de paz e queria ter um pouco poder descansar. E quando eu vi aquilo, né, tanto o Congresso como o Senado, com sanguessuga, um demônio, sanguessuga, tirava completamente as forças dos deputados e senadores, não tinham mais força de nada, nada. Eu digo, pronto, está acabado. E quando eu vi os deputados e senadores, alguns, né, eles tentavam fugir do Brasil, ir para outro país e pedir asilo político. Eu digo, se isso acontecer, é grave. Isso é um sonho. Era um sonho, gente. Eu cheguei a dizer, Deus, que sonho é esse, Senhor? Está me causando medo. Eu, Senhor, fica e vê. E eu vi algumas prisões. Prisões. Aí eu perguntava, esses homens cometeram o que para ser preso? Aí o Senhor dizia, somente está do lado da verdade. Eles serão presos. Leia o livro de Mateus, bem-aventurado quando perseguires, injuriares, caluniares. E essas pessoas iriam aumentando o número de deputados e senadores. Eu vi uma perseguição cerrada. Eu via projeto de leis praticamente sendo aprovado e não valendo de nada. Deus, se o Congresso que tem poder de aprovar leis não vale de nada, porque uma força maior anulava e derrubava aqueles projetos de lei aprovados. Ah, gente, a parte que eu não disse, hein? A parte que eu não disse agora. Eu vi um conflito, né? E o Senhor disse, continua vendo. Eu continuei vendo. Eu vi o senador da República, muitos senadores da República, né? E eu passei a orar por eles. Eu passei a orar por eles porque ele disse, ora por esses homens. Eu nunca pedi oração por eles, mas em segredo eu comecei a orar por eles. Sempre oro pelo Brasil, para que Deus faça a vontade dele no Brasil, para que Deus faça a vontade dele no território nacional brasileiro, né? E eu comecei a ver alguns senadores. O Senhor me mostrou o senador Magno Malta, né? O senador aqui do meu estado, Ceará, senador Girão. E Deus diz, ora por esses homens, pois eles também serão perseguidos. E a perseguição também será forte sobre eles. A perseguição sobre o senador Girão, do seu estado, da qual eu não conheço, tá? Não conheço, mas sei que ele é do meu estado. Senador Magno Malta, conheço porque é evangélico, né? E o Senhor diz, ora por esses dois homens, porque a força das trevas vai vir com tudo sobre tanto Magno Malta como o senador Girão. Ora por eles. Eu vi um anjo acampando ao redor deles, mas também vi uma força muito forte, muito grande, uma força poderosa vindo para cima deles. E se esse anjo não o protege, seria grande. Seria grande. Os detalhes do sonho, certo 2. Eu vi, o Senhor disse, vê o poder do inimigo sobre o território nacional brasileiro. A esplanada do ministério, né, que foram consagradas a espíritos, foram tudo consagradas, eu comecei a ver aquilo ali. O Congresso, o Senado, comecei a ver aquilo ali. E vi um espírito gigante. Aí ele disse, olha, o Brasil está sob ataque maciço dos poderes das trevas. Muito forte esse ataque maciço. E descia sobre Brasília. Descia sobre o Congresso, sobre o Senado. Descia nos poderes da República. O que acontecia? O que acontecia? Ah, é difícil dizer isso, hein? É difícil.
via como se tirasse todo o poder total e absoluto do Congresso e do Senado. Ficavam ali sem movimento depois que essas forças neutralizavam as forças que estavam lutando ali dentro. As forças que estavam lutando eram neutralizadas e esse grande espírito vinha e neutralizava junto com aqueles sanguessugas que estavam no Congresso e no Senado, que eram demônios. Ele vinha com tudo. Aí eu dizia, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Aí o Senhor de Mateus, vós sois o sal da terra e luz do mundo, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. E eu dizia, a minha igreja no Brasil não está salgando. E eu dizia, Deus, tu vai entregar o Brasil, tu vai entregar o Brasil, e o Senhor dizia assim, é muito mais sério do que qualquer um pensa. Muito mais sério. Muito mais sério do que qualquer um pensa. Gente, eu via como se fosse um exército entrando aqui, e esse exército entrava com tudo aqui. Mas esse exército não era brasileiro. E esse exército era o exército chinês. Existia um demônio que estava na China, e esse demônio se comunicava com o Brasil. Era um demônio da China e do Brasil. Era um negócio tão feio que eu digo assim, Senhor, que sonho é esse? E aí, repentemente, eu vi como o poder das trevas crescendo sobre o Brasil. E Deus dizia, a minha igreja é o sal da terra e luz do mundo, só que não está salgando. Não está salgando. Eu quero pedir desculpa, mas eu só estou contando o sonho. De repente eu vi uma multidão, e essa multidão era de vermelho. Não era mais aquela multidão de verde e amarelo, era vermelho. Era vermelho aquela multidão. Aí eu dizia assim, Senhor, e não via como fosse mais o Brasil, como fosse a China, e eu dizia, Senhor, a China é comunista, a China. O comunismo vai se instalar aqui no Brasil. Aí quando eu vi o demônio, era um espírito maligno muito forte, gente. É forte. Deixa eu dizer uma coisa. Ele neutralizava o Congresso, ele neutralizava o Senado. E existe outra que ele veio neutralizar. E se eu dizer, esse poder das trevas que está neutralizando o Congresso, esse poder das trevas que está neutralizando o Senado, esse poder das trevas, por último, vai querer neutralizar a minha igreja. Eles sabem, esse poder das trevas, o que fazem com o Congresso, eles sabem o que fazer com o Senado, esses demônios, mas eles estão estudando o que fazer com a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eles estão procurando esse poder das trevas, esse demônio que eu vi no sonho. Eles estavam procurando ali naquela guerra o que fazer para destruir a igreja que impossibilitaria o demônio chefe instalar o trono dele no Brasil e se assentar no trono. E se assentar no trono dele. E o Senhor disse assim, eu, Senhor, na hora desta batalha, na hora desta guerra, eu irei me levantar. Eu, não homem nenhum, porque o Brasil vai ver que os homens, tanto deputados como senadores, não têm mais força de nada. De nada. E eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu, Senhor, Jesus de Nazaré, me levantarei para destruir o trono que
O inimigo queria instalar esses demônios, coisas grandiosas, muito fortes sobre a face da terra. 2 caixões em Brasília poderão descer de 2 autoridades, poderão descer a sepultura. De 2 autoridades, porque a briga espiritual está muito grande sobre a face da terra por nome Brasil. Irão se internar, e nesse internamento não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Porque a briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra todos os espíritos de potestades que param na região celeste. Aí eu estou falando de Bíblia, né? Falando do sonho, contando o sonho, né? E contando agora o que diz a Bíblia. Nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, nem sim contra todos os espíritos de potestades que param na região celeste. Por causa desta briga que o Senhor vai travar, eu vou repetir, a glória não é dom. Não espere nada de senador, nada de deputado, porque eles estavam totalmente sem força. Não espere nada disso. Espere de Deus. A honra é de Deus, a glória é de Deus. Somente Ele. E por causa dessa briga, né, 2 pessoas poderão se hospitalizar. E dessa, nem que seja para besteira, desse não volta. Vai descer a sepultura. Porque brigou com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entendeu? Os espíritos malignos brigaram com os anjos do céu. E aí a pia comia e descia a gente à sepultura. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.